Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Andréa Maria da Silva, sou aluna do Proficiamb do Polo UFPE, no mestrado em Ciências Ambientais, e sou orientada pelo professor Paulo Eusébio Cabral Filho. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu jogo de tabuleiro, que para o congresso teve como tema Jogo de Tabuleiro Interdisciplinar sobre Efeito Estufa e Ensino dos Gases. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu jogo. A ideia do produto tecnológico do meu jogo surgiu de uma demanda socioambiental vivida por mim e pelos alunos que eu leciono da escola Eren Clóvis Bevilacqua, situada no bairro do Hipódromo, em Recife, Pernambuco. A escola ela é de segmento integral, então os alunos estudam das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Porém, mesmo sendo uma escola integral, as condições de infraestrutura da escola é um pouco precária. Então, os alunos passam o dia assistindo 9 aulas dentro de uma sala que não tem ventiladores, poucos que tem estão quebrados. E na época a escola ainda estava passando por uma reforma e estava sem energia. Então, os alunos sofreram bastante naquela época. Então, pensamos em como relacionar o problema vivido pelos alunos com um tema relacionado com a questão do aquecimento global. Então, foi aí que surgiu a ideia de trabalhar o efeito estufa através de um jogo de tabuleiro com os alunos e tentar trabalhar as práticas sustentáveis, melhorando o dia a dia deles em sala de aula. Nessa linha de raciocínio, a gente teve a ideia, e o professor Paulo Eusébio, em construir as regras do jogo para saber como é que a gente poderia elaborar esse jogo para poder desenvolver o tabuleiro, as cartas, enfim. Então, inicialmente, fizemos uma regra, tanto para o professor quanto para os alunos. Na regra dos alunos, então, é a regra do jogo, como é que pode ser jogado de 2 a 4 participantes. Lá na regra do jogo tem dizendo que eles têm que desenvolver um experimento científico no início do jogo. Ele só consegue vencer se ele resolver esse experimento no final, que eu vou falar um pouquinho para vocês, enfim. Já com relação às orientações de docente, tem mostrando o que o professor pode fazer e que pode melhorar cada vez mais a aplicação desse jogo em sala de aula. E aí, com as regras montadas, aí que a gente partiu para o próximo ponto, que foi a elaboração, inicialmente, do design do jogo. Então, pensamos em aplicativos gratuitos e de fácil, que qualquer professor pudesse fazer, e fizemos o design do jogo utilizando o aplicativo Made Big Paint, que esse aplicativo é bem fácil de fazer e você consegue montar o design. Então, montamos o design do jogo Efeito Estufa versus Meio Ambiente, fizemos a impressão e aqui dá para mostrar para vocês. Esse aqui é o jogo. O nome dele é Efeito Estufa versus Meio Ambiente, tá? É um design bem simples. A gente imprimiu esse jogo e colou nessa madeira aqui, também reciclado, conseguido por um dos alunos, tá? Que é um dos objetivos do nosso trabalho, é trabalhar com os materiais reciclados. E aí, como vocês podem ver aqui nesse jogo, ele é representado por interrogações de 4 tipos de cores, né? Vermelho, verde, amarelo e azul. E aí eu vou explicar para vocês que cada interrogaçãozinha corresponde à carta que o aluno ele vai caindo, vai jogando quando utilizar o dado. Então, elaborado o jogo de tabuleiro, fomos para a construção das perguntas e respostas das cartas em geral. Então, como eu disse para vocês, a carta ela é dividida em 4 tipos de cores. A cor amarela, tá? Que é representado pelas cartas fáceis. Então, é perguntas e respostas sobre o efeito estufa e os gases e o aquecimento global, né? Relacionado com os gases. Fizemos a carta vermelha, que representa as perguntas um pouco mais difíceis, de acordo com o nível do aluno da escola. A carta verde, essa cartinha verde que representa as perguntas, carta da sorte, que é como se fosse uma bonificação para o aluno, que, por exemplo, esse exemplo aqui tem sortudo, jogue 2 rodadas seguidas. Então, tinha vários benefícios para o aluno, tanto relacionado com ele, para poder adiantar uma casa, jogar de novo, como fazer o seu amigo voltar para o início do jogo. E a carta desafio, que era mais interessante, que é essa azulzinha, que o aluno ele era desafiado a fazer diversas atividades. Dentro delas tinham, o aluno teria que recitar um poema relacionado com o meio ambiente, cantar uma música, fazer uma imitação,
Esse aqui, por exemplo, ele pede para escolha um adversário que você acha que está indo muito rápido e peça para que ele gaste essa energia fazendo 10 polichinelos. Então, assim, era bastante interessante e desafiador porque tinham várias coisas diferentes, né? E aí, ao confeccionar essa carta, que inclusive ela tem um tamanho 10x7, tá? A gente fez a impressão e recortou e ficou prontinho as cartas do jogo. Com relação ao tabuleiro que eu mostrei para vocês, ele tem um tamanho 40x40, tá? É um tamanho padrão e legal de ser utilizado pelo jogo. Em seguida, construímos um dado. Então, a ideia era a gente pesquisar, né, um dado que fosse reciclado, novamente, para trabalhar a questão dos 3 R's, e que fosse de fácil acesso. Então, tivemos a ideia de fazer um dado utilizando o rolinho de papel higiênico. Então, qual que é a ideia inicial? Pegamos o rolinho, cortamos em 3 pedaços, meio que amassamos, vocês podem encontrar facilmente no YouTube, tem várias ideias. Encaixa um no outro, colamos com um adesivozinho e construímos o nosso dado, utilizando as canetinhas para poder marcar a numeração. E por último, os peões. Os peões, a ideia surgiu porque queríamos um peão que fosse parecido com o que a gente conhece no nosso dia a dia, mas que também fosse reciclado. Então, tivemos a ideia de utilizar as tampinhas de detergente, que é uma das coisas que, infelizmente, a gente utiliza bastante e acaba indo para o lixo. Então, compramos 4 detergentes diferentes, né, para uso diário e guardamos essas 4 tampinhas aí em diferentes cores. Então, feito e organizado o jogo, partimos para o passo da aplicação do jogo. Como foi que essa aplicação aconteceu? Inicialmente, uma semana antes, fizemos uma aula de revisão sobre os temas, porque como o efeito estufa é um tema interdisciplinar, então relacionamos a disciplina de Química, Física, Biologia e Geografia. E aí, falamos um pouco sobre os gases do efeito estufa, trabalhamos a questão dos óxidos, a questão do aquecimento global e a questão do efeito estufa. Então, os alunos fizeram um debate e até uma dinâmica, então foi super produtivo e bacana, porque eles revisaram diversos assuntos de diversas disciplinas. E aí, na outra semana, foi o momento da aplicação do jogo. Então, como eu tinha falado no início, os alunos eles teriam que fazer um experimento inicial, utilizando 2 potinhos reciclados, daqueles de sopa, um com tampa e outro sem tampa. Então, eles iam colocar água no mesmo volume e o com tampa e o sem tampa e colocar exposto no sol. Isso no início do jogo. Quando fosse no final, o último participante, que já estivesse quase vencendo, só ganharia o jogo se ele resolvesse aquele experimento, né? Se ele criasse uma hipótese relacionada com isso. Então, assim, o jogo em si foi muito satisfatório, porque quem estava no início não necessariamente ganhava o jogo, quem estava no final não necessariamente estava perdendo. Então, ele era o tempo todo desafiador, os alunos ficaram muito atenciosos, além de trabalhar a questão ambiental e também relacionar o tempo todo o problema que eles viviam lá em sala de aula, inclusive foi discutido porque a escola tem bastante árvore ao redor, não é asfaltada, é de barro, porque se fosse asfaltado e não tivesse árvore, a questão do calor era muito maior. Então, assim, foi muito, muito bom. Então, só teve maravilhas na aplicação do jogo. E, por último, foi realizada a validação. Infelizmente, devido à pandemia, como muitos passaram por grandes problemas, não foi possível validar o jogo com outros professores, que era um dos objetivos nosso, validar o jogo com outros professores na sala de aula deles. Então, devido à pandemia, isso não foi possível, então fizemos a validação pela plataforma do Google Forms, utilizando um questionário e de acordo com os 5 critérios da CAPES, né? Que inovação, aplicabilidade, aderência, complexidade e impacto. Então, a validação foi também muito satisfatória, foram feitos vários elogios. Então, assim, realmente o jogo, Efeito Estufa versus Meio Ambiente, trabalha a questão ambiental relacionada à área de ciências ambientais e desenvolve uma metodologia muito boa que, se vocês tiverem oportunidade, está disponível na plataforma. E aí vocês entrem em contato comigo, acho que é o Workornings, que aí vocês entrem em contato e que vocês vão ver e vão gostar bastante do jogo. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.